Ambos estão interligados, então é dentro de Database Connection. Aqui temos o diagrama da OML de sequência 1, no qual o professor, quando efetua o login do app, ele teria a tela de login do app, ele teria o login controller, onde que vai controlar esse login, ele teria o remote service, teria o login service e o login data. Ele retornando, ele vai retornar um status code, e assim ele vai retornar também, se ele conseguiu logar, ele vai direcionar para a tela home. Se ele não conseguir logar, ele vai retornar com uma mensagem de credencial inválida. O status code, nesse caso aqui, eles são emitidos por um servidor em resposta a uma solicitação do cliente feita ao servidor. Então, ele vai ser uma resposta do que o professor solicitou ao servidor, e ele retorna como status code. Temos a sequência 2 desse diagrama, onde que aqui ele vai fazer o procedimento de agendar iPads. Ele vai para a tela de agendamento, ele realiza esse post agenda, ele vai estar inserindo efetuando essa agenda, no qual aqui ele vai validar, nessa etapa ele vai validar o estoque, verificando que tem disponível essa agenda. Ele vai retornar com o status code também e vai informar que, se o estoque está válido, o agendamento foi efetuado com sucesso, agendado com sucesso. Se o estoque está inválido, ele vai retornar como estoque indisponível. Temos o diagrama de sequência 3, que é a parte que o professor vai visualizar a agenda. Ele teria a tela já da agenda. Ele tem a visualização desse get agenda, aonde que ele chega até na parte que ele consegue visualizar a agenda dele com datas e os horários no qual foi solicitado. Ele vai retornar também essa lista de agendamento, onde ele vai ser orientado que vai ser mostrado para ele que foi efetuado o agendamento, e ele consegue visualizar a sua lista. Aqui a gente tem a parte da sequência 4, onde que ele vai logar na web. No caso aqui, o usuário é o TI, que é o administrador. Ele tem acesso à plataforma via web, no qual ele gerencia esses usuários. Ele faz toda a parte de login e validação desses usuários, e no qual ele vai redirecionar também esses usuários. Se forem validados, eles vão para a tela home principal do aplicativo. Senão, ele vai aparecer mensagem credencial inválida. Temos a sequência 5 desse diagrama, que é a parte onde que vai gerenciar os professores. O TI ele efetua o cadastro desse professor na tela de cadastro dos professores. Ele vai inserir o usuário no tipo void, no qual ele não vai retornar nenhuma informação. Ele tem depois a parte que ele vai dando sequência a esse cadastro, onde que chega na parte de usuário service, que ele tem que informar o e-mail, o nome, se ele é um usuário administrador do TI ou não. Se ele for um usuário administrador do TI,
Ele vai retornar com o status code, no qual ele vai ser uma resposta do servidor referente a uma solicitação que foi feita pelo TI, no qual ele retorna cadastrado com sucesso esse professor. Caso ele não... aí tá certo. Agora, a parte de editar o professor, ele vai fazer o update do usuário, vai inserir esse usuário, e depois ele vai retornar o status code em resposta ao servidor, que esse usuário ele foi alterado. Temos o diagrama 6 também, que é a parte de TI. TI ele consulta as turmas na tela de turmas, ele lista essas turmas e depois ele retorna com status code, uma resposta do servidor da solicitação feita pelo TI, aonde que a turma ela foi consultada. Daí temos a parte da sequência 7, que é visualizar o agendamento, onde que o professor ele visualiza na tela de agenda, ele consegue visualizar esse agendamento através da lista de agendamento, e ele retorna essa lista como agendamento efetuado. Agendamentos efetuados. Temos a parte da sequência 8, que é a baixa do estoque. O TI ele tem a tela de agenda do dia e ele faz essa baixa no estoque. Ele finaliza o agendamento, ele faz o update dessa finalização, insere no sistema que vai ser retirado esse estoque, e no qual ele dá a mensagem de finalizado com sucesso. Temos os diagramas de atividade com os atores professor e TI, onde o professor onde que o TI ele inicia cadastrando o professor, o professor loga no aplicativo. O professor logando no aplicativo ele consegue efetuar o agendamento do iPad. Após o agendamento, vai enviado para o TI consegue visualizar o agendamento. Da visualização desse agendamento, ele consegue separar os iPads, o professor consegue depois retirar os iPads. Após a utilização, o professor devolve esses iPads e o TI dá baixa no estoque. Temos o diagrama da OML de estado. Ele inicia o procedimento de agendado, o professor efetuou a agenda. Entre a agenda e a execução da utilização desses iPads tem essa entrega dos iPads. Entre a execução e o finalizado tem a opção ele devolve esses iPads para o TI, administrador, e tem também quando o professor ele pode agendar esses iPads e não estando disponível, essa quantidade ele vai para a parte de finalização, onde que ele dá a mensagem que não tem estoque disponível para aquele dia. Temos o diagrama da UML, a parte de implantação, que basicamente é tudo interligado via HTTP, onde que temos o database e a aplicação Node hospedados dentro do Heroku, que faz uma conexão HTTP via internet, onde temos dois usuários, o TI e o professor. O TI faz o acesso via HTTP pelo navegador web e o professor pelo dispositivo móvel, tanto celular como iPad. Temos a aplicação na parte de cima, aplicação móvel, e aonde onde que fica este aplicativo, dentro da plataforma Play Store ou App Store. Diagramas de UML, da UML componente. Aqui a gente tem o banco de dados SGBD. Temos 3 módulos, módulo cadastro, o módulo agenda e o módulo CMD API.
Na verdade, são 2 módulos e uma API. Dentro, dentro desses 2 módulos, cadastro e agenda, a gente tem a interface, que é a CMD-TI, e dentro da API a gente tem a interface aplicativo CMD. Ambos estão interligados com dados de cadastro, dados de agendamento e dados de agendamento e cadastro. Aqui a gente tem a tela do aplicativo. Esse aplicativo, conforme eu orientei, ele é um aplicativo voltado para a utilização de qualquer colégio que queira controlar o fluxo de entrada e saída ou agendamentos de equipamentos voltados à área da tecnologia. O exemplo que a gente utilizou foi a parte de utilização de iPads, onde o professor ele faz esse agendamento para aplicação de aulas, utilizando a parte de tanto de iPads para jogos, para aplicação de prova, para aplicação de trabalhos, etc. Aqui a gente tem a tela inicial da parte via web, aonde que somente tem acesso o usuário TI. Ele tem a parte no qual ele loga via web, com o nome, a senha, e efetua esse login, e aqui ele consegue consultar o nome, a turma, a data, a quantidade e o que foi agendado para que ele possa efetuar a separação desses equipamentos. Aqui a gente tem a parte agora via app. Essa aqui é a tela inicial do colégio que eu dei de exemplo, o Mãe de Deus. Teremos a parte inicial que ele consegue efetuar esse login com a conta Google própria dele. Aqui, após ele logado, ele tem a opção de agendar onde que ele vai realizar o agendamento, consultar se tem agenda disponível, e a parte de solicitações, após esse agendamento, ele pode entrar e verificar qual o dia que ele solicitou. Aqui temos a parte de agendamento, ele vai verificar os dias disponíveis e a quantidade que tem disponível. Ele só pode agendar com 2 dias de antecedências, então se ele entrar no aplicativo hoje, daqui 2 dias que ele vai ter disponível para fazer esse agendamento, ele não consegue agendar para amanhã, ele tem que agendar após 2 dias, e ele só consegue um limite de 5 dias, então hoje ele entra no aplicativo, ele tem que esperar, o aplicativo ele já mostra 2 dias para eles indisponível, os 2 dias posteriores, e após os 2 dias posteriores ele tem até 5 dias para efetuar esse agendamento, para que consiga girar esses iPads e não tome muita demanda do aplicativo. Aqui a gente tem a parte de solicitação, a data de quando ele vai precisar, a quantidade. Aqui a gente tem a parte que ele, após ele efetuar a agenda e verificar suas solicitações, ele vai clicar em sair. Aqui a gente tem a parte da integração com o framework Flutter via app. E aqui eu finalizo essa proposta, lembrando que esse é uma entrega parcial do aplicativo e espero poder corresponder com todo o desenvolvimento desse aplicativo por completo, com o restante do curso ano que vem, para que a gente possa entregar ele com sucesso para a utilização pública.